Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de Biologia e nós vamos conversar sobre a hereditariedade, a transmissão das características dos parentais aos seus descendentes. E para falarmos sobre a hereditariedade, nós temos que conhecer a lei da segregação. E nós vamos agora mostrar algumas das variedades de algumas espécies, para depois entrarmos na lei da segregação. Observem agora alguns exemplos de vegetais e animais. Nós temos aí uma característica vegetal, a vagem inflada, como vocês estão observando, e a vagem constrita. É uma característica presente nas ervilhas. Nos animais, nós vamos observar também algumas diferenças em relação ao fenótipo, na cor da sua pelagem. Nesse caso, nós vamos estudar um pouquinho sobre os coelhos. Então, nós temos aí na pelagem dos coelhos vários tipos de indivíduos. Então, o primeiro apresentado aí é o tipo selvagem. Em seguida, o Himalaia. Em seguida, o chinchila. E agora, o albino, como vocês acabaram de observar. Então, dentro da hereditariedade, como é que nós vamos encontrar descendentes com todas aquelas características que nós observamos? Como é que os seus parentais conseguem transmitir essas características aos seus descendentes? É isso que nós vamos conhecer. Quem iniciou os trabalhos genéticos foi o Mendel. Então, através do seu estudo sobre as ervilhas, é que ele começou a decifrar a lei da genética. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a lei de Mendel. Mendel iniciou seu trabalho com as ervilhas, mostrando então aí, como vocês estão observando, a cor da vagem das ervilhas. Então, nós temos uma geração parental aí, verde. Essa geração parental produz descendentes sempre verdes. Ao lado nós temos geração parental. As ervilhas apresentam aí a coloração da sua vagem amarela, então todos os seus descendentes também apresentam a coloração amarela na sua vagem. Por que nas ervilhas nós temos aí os parentais sempre produzindo os descendentes com as mesmas características? Porque ele deu uma sorte danada, ele usou as ervilhas que apresentam flores cleistogâmicas, que são as flores cujos órgãos sexuais são guardados, mantidos no interior da flor, evitando a fecundação cruzada. Então, nós só vamos encontrar aí a autofecundação. Então, observe o detalhe de uma flor da ervilha. No seu interior, mais um detalhe aí, você está observando o estigma, você está observando a antera, os óvulos e o grão de pólen. Então, nós temos a antera produzindo os grãos de pólen que caem sobre o estigma da flor, ou da mesma flor do vegetal, ocorrendo então aí a fecundação. Então observem que a fecundação ocorre no interior da mesma flor. Observaram? Então nós temos, naquele cruzamento, né, que é característico do Mendel, do seu trabalho, nós temos os parentais puros produzindo os descendentes puros. Por quê? Porque as flores apresentam autofecundação. Agora, nós temos, na maioria das flores, o processo de fecundação cruzada, que foi o que o Mendel propôs nos seus experimentos. Observe, então, a experiência de Mendel através da fecundação cruzada. Então, nós temos aí agora as ervilhas verdes e as ervilhas amarelas, produzindo 100% aí dos descendentes. Percebam, todos amarelos. Como é que surgiu essa descendência híbrida? Através da fecundação cruzada, através da inseminação artificial nas ervilhas. Imagina, Mendel naquela época conseguiu, através dos seus trabalhos, promover essa fecundação entre duas espécies diferentes, produzindo aí todas as amarelas. Quando eu fecundei as ervilhas amarelas entre si, as ervilhas híbridas, a produção que nós temos aí de 3 amarelas para uma verde. Essa fecundação cruzada foi obtida da seguinte forma: ele retirou os grãos de pólen de uma flor e colocou através de um pincel os grãos de pólen sobre o estigma de uma outra flor. Então ele pegou os grãos de pólen de uma flor amarela
e colocou sobre o estigma da flor verde. Percebam que para não ocorrer autofecundação, as anteras elas foram retiradas. Então, em seguida, nós temos aí novamente o quadro mostrando. As amarelas híbridas, quando foram cruzadas, produziram descendentes amarelos e também os descendentes verdes. Conclusão. Então, Mendel chegou a duas conclusões. Primeira, aquelas ervilhas amarelas híbridas que foram obtidas da fecundação cruzada, elas apresentam características amarelas e características verdes, porque apareceram descendentes amarelos e verdes. Porém, a quantidade dos descendentes produzidos, a proporção das amarelas em relação às verdes é muito maior. Então, o caráter cor da vagem das ervilhas amarelo é dominante em relação ao caráter cor das ervilhas verde. E eu preparei aí uma tabelinha mostrando um resumo, vamos dizer assim, dos aspectos mais importantes aí da primeira lei de Mendel. Todo caráter é determinado por um par de fatores. Esses fatores nós herdamos, um do pai e o outro da mãe. Esses fatores vão se separar na formação dos gametas dos indivíduos. Hoje nós sabemos, os fatores são chamados de genes atualmente. E onde ficam esses genes? Onde ficam esses fatores? Os genes ficam no núcleo. Então vocês estão observando aí uma célula, o núcleo de uma célula e a presença do cromossomo. Lá no interior da célula, o cromossomo ele apresenta 2 genes. Então você tem aí cromossomo duplicado. Em cada parte do cromossomo eu encontro um gene. Então o gene Vzão em uma parte do cromossomo que nós chamamos de cromátide e ao lado, como as duas cromátides são iguais, nós teremos também o outro gene, Vzão. Esses 2 genes, como ocupam o mesmo local no cromossomo, a mesma localização, então nós chamamos de genes alelos. São os genes que caracterizam, que determinam a mesma característica. Então observem aí a meiose ocorrendo para a formação dos gametas. O exemplo que nós escolhemos é o exemplo daquela amarela, da ervilha, né, que apresenta a vagem amarela, híbrida. Observem que o X representa o cromossomo e nós vamos encontrar os genes nesse cromossomo, que são chamados de genes alelos. No primeiro cromossomo nós temos Vzão, Vzão, que são os genes dominantes, nós representamos sempre com a letra maiúscula, e no outro cromossomo Vzinho, Vzinho, representando aí o caráter verde, né, com a letra minúscula. Então nós temos aí a separação dos homólogos na primeira fase e em seguida a separação das cromátides. Então nós temos cromátides, são as partes de um cromossomo duplicado. Nós temos então agora os gametas formados por Vzão, Vzão, Vzinho e Vzinho. 50% dos gametas serão Vzão e 50% dos gametas serão Vzinho. Então vamos concluir como é que fica o cruzamento entre duas características, onde uma é dominante e a outra é recessiva. Como é que nós vamos unir todas essas características e também conversarmos um pouquinho sobre a nomenclatura utilizada na genética. Então observem a tabela que eu preparei aí, importante para vocês. Fenótipo é sempre a característica, a aparência do indivíduo. O fenótipo pode ser dominante ou recessivo. No nosso caso, o fenótipo dominante era a vagem com a que apresenta a coloração amarelo, caráter amarelo. Recessivo, caráter verde. O fenótipo dominante é representado pelo alelo Vzão e o caráter recessivo é representado pelo alelo Vzinho. O amarelo nós podemos ter o genótipo homozigoto, Vzão, Vzão, e o genótipo heterozigoto, Vzão, Vzinho. Genótipo é o conjunto de genes de uma característica, de um caráter de uma espécie. O genótipo homozigoto vai produzir gametas do tipo Vzão. O genótipo heterozigoto vai produzir gametas do tipo Vzão e Vzinho.
E o homozigoto recessivo só irá produzir gametas vizinho, sempre gametas iguais. Então, genótipo é o conjunto de genes de uma espécie. Fenótipo é o conjunto de características da espécie, a aparência dos indivíduos. Tá? Agora, eu preparei um exercício para mostrar como é que você faz o estudo de um heredograma, como é que você faz a análise de uma árvore genealógica de uma determinada característica dentro de uma família. Que isso é muito importante para você no vestibular. Como é que você faz para interpretar uma árvore genealógica ou um heredograma? Então, representando aí os quadradinhos, os quadrados, nós temos o sexo masculino. O círculo nós vamos representar o sexo feminino. Esse traço que liga o quadrado ao círculo significa que está ocorrendo o casamento entre esses dois indivíduos. E em seguida, os descendentes produzidos por esse cruzamento entre eles. Então, quando você vai fazer análise de um caráter, independentemente desse caráter ser dominante ou ser recessivo, você tem que descobrir através dos cruzamentos. Então, a regra é você buscar entre os parentais, aonde nós temos o cruzamento entre parentais iguais, produzindo um filho diferente, representando aí uma cor diferente entre os pais. Então, no nosso caso, no nosso exemplo, nós temos lá o azul e o amarelinho. No casal representado pelo número 6 e 7, nós temos o casamento entre eles e a produção de um filho número 8 diferente, azulzinho. Esse filho, ele é recessivo. Então, nós vamos representar pela letra A o seu caráter. O caráter recessivo é representado pela letra minúscula. Então, ele é azinho, azinho. E os pais, como são dominantes, são representados pela letra maiúscula, azão. Por ter um filho recessivo, obviamente, esses pais serão heterozigotos. Então, eles serão azão, azinho, azão, azinho. E em seguida, nós vamos colocar em todos os descendentes representados pela coloração azul o caráter recessivo. Então, o genótipo recessivo, azinho, azinho, como vocês estão observando. Quando eu tenho, no caso do indivíduo número 2, uma mulher, a presença de um descendente recessivo, significa que ela também apresenta o caráter recessivo. Então, ela é híbrida, azão, azinho. Agora, o indivíduo número 3, representando aí o sexo masculino, não dá para nós determinarmos. Nós não sabemos se ele é azão, azão ou azão, azinho. Por quê? Porque os descendentes são dominantes. Azão, azinho, azão, azinho. E a esposa, ela é azinho, azinho, como vocês estão observando. Todas as vezes que aparecer um heredograma para você estudar, para você analisar, não esqueçam. A regra é pais iguais, filho diferente. O filho é recessivo e os pais são dominantes e heterozigotos. Você não pode esquecer disso, que isso é muito importante para você. E eu aguardo você para a minha próxima aula de biologia. Até mais, pessoal!